Essa é definitivamente a forma mais fácil de você instalar o N8N e todos os ativos que você precisa para rodar a grande maioria das automações. Então, o primeiro passo é você ter uma VPS. A VPS que eu utilizo com todos os meus clientes e indico também para todos os meus alunos do meu curso, inclusive, é a DigitalOcean. Inclusive, você não precisa pagar nada nos 2 primeiros meses. Clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição, você ganha $200 de crédito aqui dentro da DigitalOcean para você utilizar durante um período de 60 dias. Logo depois que você clicar, fizer o seu cadastro, você vai cair numa tela bem parecida com essa aqui. Essa tela, basicamente, é onde você vai poder clicar aqui em New Project para você criar a sua Droplet. A sua Droplet é, de fato, a sua VPS. Então, a gente vai seguir o passo a passo aqui de criação de uma nova Droplet. Então, na criação de um novo projeto, você pode colocar aqui um nome qualquer que você especificar. Eu vou colocar aqui aula 2, porque já tem uma aula. Logo depois, você vai pode adicionar uma descrição e você vai adicionar aqui Web Application. Logo depois você criar o seu projeto, né, que eu denominei aqui de aula 2, basicamente, de fato você vai criar a sua Droplet, né? Então você criou o seu projeto, dentro de um projeto você pode ter várias Droplets. Você vai clicar aqui nesse botão verde, Create, e vai clicar em Droplets. Quando você chegar nessa tela de criação da sua Droplet, você pode selecionar a região, eu indico essa mesmo que eu sempre utilizo. Você vai descer aqui e vai clicar em Marketplace, que a gente vai instalar o nosso Easy Panel. Você vai digitar aqui por Easy Panel, vai aparecer esse ícone, você vai clicar. Depois que você selecionou o Easy Panel, basicamente agora a gente vai selecionar o nosso processador, a quantidade de memória e a quantidade de armazenamento da nossa Droplet. Quando você vai criar poucos fluxos, né, para você iniciar, eu sempre indico utilizar o regular com pelo menos 4 GB de memória no seu servidor para você conseguir fazer uma boa quantidade de fluxos. Então eu sempre indico pegar o regular com 4 GB de memória e 2 CPUs de 80 GB de armazenamento. Pode descer aqui na parte de baixo, você vai determinar uma senha, então você pode criar uma senha que você quiser, eu vou colocar a minha senha aqui. Então a senha ela não pode finalizar com um número e nem com um caractere especial. Na parte de baixo, você vai colocar aqui o projeto, a gente já determinou, a aula 2. Você pode colocar tags, mas o mais importante é você colocar aqui o hostname. Eu vou colocar o mesmo hostname como se fosse o nome do projeto, aula 2 também. E vou clicar para criar a minha Droplet. Certo? Então vai esperar um pouquinho aqui, ele está configurando a minha Droplet, certo? Aqui então já terminou de configurar a minha Droplet, eu vou clicar aqui em Get Started. E você vai logo após clicar nesse botão azul, só que pode acontecer o seguinte, o seu Easy Panel ainda não foi totalmente configurado, então vai aparecer essa tela de erro, mas basta você esperar mais alguns minutos que o Easy Panel vai aparecer para você fazer as configurações iniciais. Prontinho, o meu Easy Panel agora já propagou e agora a gente vai fazer o setup inicial do Easy Panel. Esses são os acessos que você vai criar para você acessar o seu Easy Panel. Então eu vou criar aqui o meu acesso e vou clicar em Setup. Prontinho, agora a gente já chegou no painel inicial do Easy Panel, tá? Então por aqui que a gente vai instalar todos os nossos ativos, a gente vai criar o projeto, a gente vai fazer todas as configurações por aqui. Aqui você já consegue perceber os dados de CPU, memória e disco, que é o que você assinou, contratou na sua Droplet inicialmente, tá? Então a sua CPU, uso de CPU, uso de memória e uso de disco. É importante você monitorar por aqui também, porque quando a sua VPS às vezes estiver lenta, alguma coisa, você pode entrar no Easy Panel e verificar se a memória não está cheia, se não está consumindo muita memória ou se o disco também não está cheio. E agora vem a parte mais importante da aula, que é a gente criar o nosso projeto e instalar os nossos ativos, que são o N8N, Heads, Postgres e também o Evolution para a gente conectar com o WhatsApp e fazer fluxos lá dentro do WhatsApp, tá? E existem duas formas principais de você instalar o seu ativo. Então, basicamente, da forma manual, que seria você criando um projeto e também criando, né, instalando os ativos através aqui do novo. Mas existe uma forma mais fácil que eu desenvolvi para os meus alunos e eu estou compartilhando aqui com vocês, que é o meu gerador de esquema. Basicamente, esse gerador, ele vai criar um código personalizado para você instalar aqui dentro do Easy Panel e ele instalar de forma automática, em modo fila, todos os ativos que a gente vai instalar aqui nessa aula. Funciona assim, você vai preencher os seus dados aqui, nome do projeto, e-mail para contato, o seu domínio e o IP do servidor e o domínio personalizado que você quer que esteja todos os seus ativos. Ele já gera para você aqui automaticamente a senha do Redis, a senha do Postgres, toda a chave de criptografia do N8N e também a API Key para você utilizar no seu Evolution. Então eu vou estar disponibilizando esse gerador para vocês, basta clicar também no link que vai estar aqui na descrição para você acessar o seu gerador. Então a gente vai determinar aqui o nome do projeto, eu vou colocar aqui aula, certo? Como nome do projeto, o meu e-mail para contato e vou colocar aqui o meu domínio, no caso esse domínio aqui é do meu Easy Panel. O seu domínio, na verdade, ele
ele não é esse número é o IP do seu servidor, e o EasyPanel está conectado na porta 3000. Só que quando você entra aqui, basicamente em configurações, você vai perceber que você tem um domínio padrão que foi criado para o seu EasyPanel, tá? Então você vai copiar esse domínio padrão aqui do EasyPanel e vai colar aqui dentro do domínio. Lembrando que sem o HTTPS. Então, nessa parte, você vai só inserir essas informações, nome do projeto, e-mail para contato e o domínio. E aqui você vai colocar o IP do seu servidor. Qual que é o IP do seu servidor? Já falei, esse número aqui. Então, a gente vai copiar esse número e a gente vai jogar aqui dentro do IP do servidor, sem HTTPS também, sem barra, sem nada. Somente o IP com os pontos. E o domínio personalizado é o domínio que você vai querer utilizar para utilizar todos os seus ativos, entrar no N8N, no Evolution, enfim. Então, eu selecionei aqui o meu domínio, que vai ser o escoladowebdesign.com.br. É importante que você acesse a zona de DNS, onde está configurado o seu domínio. No meu caso, está na Cloudflare. Eu indico também que vocês façam a configuração do seu domínio aqui dentro da Cloudflare. Você vai vir aqui na zona de DNS, seja aqui ou seja onde você comprou o seu domínio, enfim, e você vai estar utilizando a zona de DNS para fazer os apontamentos necessários. O que a gente vai pegar aqui agora, na verdade, é somente o domínio. A gente vai jogar aqui no gerador personalizado e ele já vai criar para mim todos os apontamentos, subdomínios que a gente vai utilizar para os nossos ativos, que é do Evolution, do N8N, que são esses 4 subdomínios que a gente vai criar aqui para a gente utilizar o nosso N8N. Preenchido o nome do projeto, que é a aula aqui no caso, preenchido o e-mail para contato, preenchido o domínio, IP do servidor e domínio personalizado, basta clicar em gerar esquema. Logo aqui, depois, no segundo passo, você precisa fazer os apontamentos DNS. E aqui, dentro do gerador, ele já vai te indicar todos os apontamentos DNS, registros DNS necessários para você rodar todos os seus ativos. Então aqui ele já vai vir com o domínio personalizado que você determinou e também é apontado para o IP que você determinou, no caso que você tem aqui de VPS da sua Droplet. Então a gente vai começar fazendo esses apontamentos aqui. Para fazer o apontamento aqui dentro da Cloudflare que eu estou utilizando, basicamente eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui na zona de DNS, vou clicar aqui em adicionar registro e vou fazer todos os registros que está indicando aqui dentro do meu gerador. São todos aqui tipo A, nesse caso, então aqui vai ser o tipo A. Em nome, eu vou pegar o subdomínio, então aqui Evolution, vou dar um Ctrl C, vou colar aqui em nome e em endereço IP eu vou copiar o endereço IP personalizado da minha Droplet e colocar aqui no campo de endereço IPv4. Basta salvar. E eu vou repetir esse processo com todos os outros subdomínios que são necessários criar para a gente estar utilizando os nossos ativos. Então, vou fazer todo esse processo aqui agora, um por um. E pronto, acabei de fazer aqui todos os apontamentos necessários do Evolution, do N8N Editor, do N8N Webhook, N8N Worker e o N8N normal, tá? Então são todos esses apontamentos para os IPs necessários, que é o que a gente tinha apontado ali da nossa Droplet. Depois disso, você pode clicar aqui no botão Entendi, e aqui já vai ter o preview do seu esquema. Isso aqui a gente vai copiar e vai colar lá dentro do EasyPanel para fazer todas as instalações dos nossos ativos. Mas primeiro, o que eu te indico? Eu te indico clicar aqui em Setup completo. Nesse setup completo, o que ele vai vir? Quando a gente clicar aqui em setup completo, ele já vai vir aqui com todas as informações que a gente gerou através do nosso gerador de esquema. Então, as chaves geradas, que são essas chaves que são geradas de forma automática, as informações do projeto, vai vir aqui os apontamentos que são necessários, caso você perca, né? Então, saia dessa página. Então, aqui tem todos os apontamentos necessários para você fazer posteriormente e o nosso esquema completo aqui. Então, é muito importante que você salve esse arquivo num lugar. Eu indico você armazenar aí, seja no Google Drive ou no seu computador mesmo, porque é importante essas informações e a gente vai utilizar também na instalação. Logo depois de clicar aqui em Setup completo, você também pode clicar para baixar somente o esquema, que vai ser o que a gente vai copiar para jogar no EasyPanel, ou pode simplesmente clicar em copiar. Logo depois que você clicar em copiar, a gente volta no EasyPanel e a gente vai clicar aqui no painel e vai criar um novo projeto. Lembrando que o nome do projeto, ele precisa ser idêntico, exatamente igual ao nome do projeto que você configurou aqui no gerador de esquema, tá? Então, como eu coloquei aqui aula, eu vou também determinar que o meu projeto aqui vai se chamar aula. E vou clicar para criar. Logo depois a gente vai clicar aqui em serviço e vai clicar em personalizado e vai clicar em criar a partir de esquema, que é basicamente o que o nosso gerador fez o trabalho pesado aqui para a gente, né? Então tem todas as informações que a gente precisa já conectado todos esses ativos. E é bem simples, basta clicar em criar. Logo depois, você vai ver que todos os serviços que a gente precisa, o Redis, Postgres, o N8N e o Evolution, eles vão começar a ser instalados. Então, eles vão ficar aqui primeiro com a bolinha amarela ou cinza e depois todos eles vão ficar verdinhos. E aqui tem apenas uma configuração que você vai precisar fazer, que é dentro do Postgres. Você vai precisar criar, basicamente, o banco de dados do N8N. Então, enquanto ele tiver com a bolinha amarela aqui, ó, ele está executando. Então, ele ainda não dá para a gente fazer a configuração do banco de dados. Logo após, quando ele ficar com a bolinha verde,
verde, a gente pode fazer a configuração dentro do console, tá? A gente vai clicar no console, vai clicar em Postgres Client, e depois disso a gente vai colocar aqui, ó, Create Database, N8N em minúsculo, ponto e vírgula, Enter. Create Database. Basicamente funcionou já, você pode sair aqui. E depois que você fez a configuração do banco de dados do N8N no Postgres, você vai ver que o N8N ele vai ficar verdinho, todos vão ser executados da forma correta que a gente precisa que eles executem. É basicamente isso. E agora, todos os nossos ativos eles já estão instalados, já estão conectados, já estão configurados, tá? Tudo o que a gente precisa fazer agora é basicamente entrar no nosso N8N. Aqui pode ser que apareça essa tela para você. O que isso significa? Significa que o nosso subdomínio que nós criamos, que é o N8N.escola-do-web-design, ele não foi ainda apontado. Então, demora um tempinho realmente para você fazer um registro e ele funcionar. É o tempo de apontamento. Esse tempo de apontamento, ele vai demandar, ele vai variar de acordo com onde você fez, qual que é a sua zona de DNS. Geralmente, a Cloudflare é bem rapidinho, tá? Se você fez as configurações necessárias aqui da forma correta, como é o exemplo desse subdomínio N8N apontado para o número do meu IP, que é o número do meu EasyPanel, logo, daqui a alguns minutos, ele já vai estar funcionando para a gente acessar o nosso N8N. E pronto, depois de alguns segundos, o nosso N8N foi instalado da forma correta e a gente precisa fazer o setup do nosso N8N, ou seja, criar o nosso acesso, que é o e-mail, first name, last name e o password também, que é a sua senha. Sempre lembrando, pessoal, de salvar essa senha, seja do EasyPanel, seja do N8N, sempre no bloco de notas, algum lugar seguro. Você vai preencher aqui tanto faz, você pode preencher de qualquer forma, e depois vai clicar em iniciar. Aqui você pode colocar o seu e-mail para receber uma licença do N8N também, tá? Então você vai colocar aqui send me a free license key, e isso vai chegar no seu e-mail para você a chave. Como você vai inserir? Você vai aqui em settings, configurações, e vai colocar aqui para adicionar a sua chave. Você vai copiar e colar a sua chave aqui, clicar em activate, que vai ativar o seu N8N com a chave personalizada que eles enviaram por e-mail. Pessoal, depois que você fizer o setup do N8N normal, você precisa fazer o setup também de todos os outros N8Ns que nós instalamos aqui, o editor, o webhook e o worker também. Então você vai basicamente acrescentar esse subdomínio aqui. Então estava N8N normal, você pode colocar o editor e fazer o setup da mesma forma, colocando seu e-mail, nome e senha aqui também. Você dá o next, ele vai fazer a instalação da mesma forma. Você pode vir aqui em settings e acrescentar a sua chave de ativação que eles te enviaram por e-mail, tá? Então a gente já fez do editor, a gente vai colocar agora do worker. Basicamente, da mesma forma, fazer as mesmas configurações, então colocar e-mail e senha, nome e senha, e depois, por fim, a gente vai colocar agora do webhook. Também fazendo a configuração de e-mail, nome e senha, tá? Clicando em next. Pronto, agora a gente tem todos os nossos N8Ns já instalados e já configurados também. Lembrando que o que a gente vai utilizar para fazer os nossos fluxos é o N8N-Editor. Tá? Sempre fazer os fluxos através do N8N Editor. Isso é muito importante. E agora, pessoal, a gente vai voltar aqui no nosso N8N, fazer login com o acesso que a gente acabou de criar, e a gente vai instalar o nosso Node do Evolution, tá? Você vai clicar aqui em Community Codes, Nodes, e vai colocar aqui basicamente o nome de instalação do Node do Evolution. E a gente vai colocar aqui o nome do N8N, do Node do N8N, do pacote N8N Nodes Evolution API. Clicar aqui nessa caixinha e vai clicar para instalar. Prontinho, logo depois disso, o Node aqui do Evolution API ele já está instalado. Você confere se está instalado também nos outros N8Ns. No editor também é importante, você coloca o mesmo acesso que você configurou. Você confere se está instalado aqui nos outros, tá? Então está configurado aqui da forma certinha. E lembrando, pessoal, que sempre nós vamos criar os nossos fluxos através do N8N-editor, tá? Sempre criar os fluxos através desse N8N. Agora a gente tem tudo que a gente precisa do N8N já configurado. Basicamente a gente vai também fazer a instalação e, no caso, a credencial do Redis, tá? Mas antes a gente vai fazer a configuração do Evolution aqui. Então a gente vai colocar Evolution, ponto, o nosso domínio. E aí é importante, o Evolution ele tem um ponto importante que ele é acessado através do /manager. Então aqui por aqui que você vai fazer o acesso, né, do painel do Evolution, tá? E aqui vai ter o seu server, basicamente ele já puxa aqui da informação do URL, e a API Key global. Qual que é a API Key global? É o que o gerador fez aqui. Você vai copiar, ou pode copiar também do bloco de notas que você baixou, vai voltar no Evolution, vai colar essa API Key
e pronto, né? Você já entrou aqui no seu painel do Evolution, já pode criar a sua instância, tudo normal. Nós vamos voltar aqui no N8N somente para criar a nossa credencial do Redis, né? Então, que é o nosso banco de dados que a gente vai utilizar principalmente para os fluxos que utiliza o WhatsApp ou qualquer outro fluxo também, tá? Então, a gente vai procurar aqui pelo Redis. Aqui no Redis, a gente vai colocar aqui o node do Redis e a gente vai clicar aqui para criar a nossa credencial, que vai ter alguns dados, né? Então, você precisa de inserir alguns dados aqui dentro da credencial do Redis. Onde você consegue esses dados? Dentro do Easy Panel, você vai aqui no Redis e aqui, quando você achar suas credenciais, você volta aqui dentro da credencial e preenche, né? Então, a senha, basicamente é essa senha. Você vai preencher com o usuário, que no meu caso aqui ficou como default. Você vai colocar aqui o host como o host que aparece aqui, aula Redis. A porta vai vir padrão, mas você confere se está padrão aqui com o Easy Panel também. E você clica em Save. Então, se tudo der certo, a sua credencial vai aparecer que foi criada com sucesso. Então, acabamos de criar nossa credencial do Redis para a gente utilizar nos nossos fluxos. Pessoal, só um lembrete. Se o Node do Evolution não aparecer aqui para você, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no N8N-Editor, vai vir nas configurações, vai vir nos nodes comunitários e vai estar instalado o Node aqui. Mas o que você vai fazer? Você vai clicar em Uninstall, vai desinstalar o pacote que a gente tinha instalado e vai clicar para instalar novamente, tá? Então, N8N, Nodes, Evolution, API. Clicar na caixinha e vai clicar para instalar. E vai fazer o processo de instalação novamente. Então, se não aparecer para você o Node do Evolution, você repete o processo de instalação no N8N-Editor, que é onde a gente vai fazer os nossos fluxos de forma oficial. E aqui agora apareceu o Node do Evolution. Para utilizar o Evolution, da mesma forma, você tem que criar uma credencial. Gustavo, como que cria uma credencial? Você vai clicar em nova credencial, criar nova credencial, você vai pegar o seu URL do seu servidor, que é basicamente esse aqui, Evolution, com o subdomínio, tudo. Você vai copiar isso, vai colar aqui no servidor, você tira a barra final e vai pegar a API key da sua instância, né? Então, para pegar a API key, você vai ter que criar uma instância. Vou colocar aqui teste, vou colocar um número aleatório aqui, vou clicar em Save e aqui nós temos a nossa instância criada e essa vai ser a API key da sua credencial. Cada número precisa criar uma credencial diferente, né? Então, essa é a API key e esse é o meu servidor, né? O URL do servidor. Se der tudo certo, se a credencial estiver certa, se o servidor estiver certo, vai aparecer que sua credencial foi criada e agora você pode utilizar o Node do Evolution. Lembrando que todos os nodes do Evolution você também tem que colocar o nome da instância. O nome da instância é o nome que você configurou de instância aqui dentro do N8N, no meu caso aqui é teste. Então, basicamente, esse é o processo onde você cria o Redis, cria a credencial do Redis, cria a credencial do Evolution também e faz todo o setup completo de todos os ativos que você vai precisar para fazer a grande maioria dos fluxos, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não deixe de inscrever aqui no meu canal e curtir o vídeo também, isso vai me ajudar muito. Eu fico por aqui, até breve.